Tudo bem contigo? Bom dia para o grande presbítero Josimar. Rapaz, esse meu horário Rapaz, trinca. Tá bom demais. E tivemos, você? tivemos um problema aqui na conexão, mas o nosso Super Abner terminou aqui nos ajudando e, com a graça de Deus e mais a equipe lá da Nacional, conseguimos ativar aí para que tudo pudesse sair da melhor forma possível. Beleza. Bom revê-lo. Vamos orar para começar? Você ora para nós, senhor Coso? Com certeza, Josimar. Meus irmãos, vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai bondoso, nosso Pai misericordioso, muito obrigado por esse dia tão especial que comemoramos a Páscoa, a sua ressurreição e a salvação definitiva de nós, seus filhos. Nós pedimos que agora nos abençoe nessa aula, que o nosso professor seja iluminado e possa nos transmitir mais ensinamentos para a nossa vida cristã. Nós te agradecemos pelo dia de hoje e te pedimos tudo isso, que nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O texto que serve como linha de orientação para a nossa aula dessa manhã está exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os versículos 6 a 11. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os versículos 6 a 11. E o registro que nós temos nesse texto nos diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Nesse texto, eu queria apenas pontuar o verso 8º, que eu creio que ele tem assim, um sentido muito grande para a nossa lição desta manhã. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A proposta da nossa aula para esse domingo é de pensarmos exatamente dentro da própria ação da soberania do nosso Deus, no direcionamento da vida da Igreja Presbiteriana Nacional. Por isso, então, a nossa proposta ela se enfatiza no próprio título: Deus guia IPN, História e Ministério. Pensar na história da Igreja Presbiteriana Nacional nos remete a pensar dentro de alguns aspectos antecedentes ao momento da chegada do presbiterianismo aqui na capital da República. Porque, vejam, primeiramente, nós tivemos a grande, ou por que não dizermos, a iniciativa inicial considerada a partir da tentativa de chegada dos
dos franceses. E vamos observar que foi exatamente diante de Villegagnon que nós tivemos essa primeira grande empreitada de vinda, de chegada, de alcance, e vamos pensar mais ou menos por aí. Então, essa é a primeira grande ideia, que ela passa pela nossa própria linha de concepção. A segunda grande tentativa, ela já vai ocorrer já no século XVII, mais precisamente, lá em relação à região do Nordeste, a região de Olinda, exatamente com a chegada dos holandeses. E com essa chegada dos holandeses, nós então começamos a observar uma grande ação, digamos assim, na própria presença dos holandeses em terra brasileira. Agora, com a expulsão deles, consequentemente, essa situação também se dispersou, ou seja, ela termina não vingando, não indo à frente. Porém, o que nós vamos observar que vai ser exatamente dentro da própria ação dada por Deus, como uma presença mais efetiva, o que já vai acontecer novamente nos tempos de Dom Pedro II, exatamente em 1851, quando chega ao Brasil o próprio missionário James Fritsch, e com ele, ou posteriormente a ele, a chegada do Dr. Robert Calley, sua esposa, Dona Sarah Calley, isso que já foi mais ou menos em 1855. Então, vejam, nesse período do Brasil Império, a gente termina tendo aí uma ação mais determinada, digamos assim, na própria ideia do plantio do presbiterianismo aqui no Brasil. Um minutinho só, Troncoso. Muito bem. Então, diante dessas três tentativas, a primeira com os franceses, a segunda com os holandeses, e já a terceira, voltando novamente para a ação na região do Rio de Janeiro, nós podemos, então, dizer que o grande prenúncio já estava estabelecido. E isso se faz de forma agora determinada com a chegada de Archibald Green Simonton. É muito interessante considerar que Archibald Green Simonton ele participou de um movimento de avivamento muito forte existente nos Estados Unidos, e desse movimento de avivamento presente lá nos Estados Unidos, Simonton terminou decidindo-se pela pública profissão de fé, e quase que concomitantemente a esta experiência, ele termina sendo chamado e tendo a referência do chamado para o ministério, e termina indo para o seminário de Princeton, lá nos Estados Unidos, e durante o período da sua estada no seminário de Princeton, houve uma semana lá que foi uma semana de missões estrangeiras. E nessa semana de missões estrangeiras, um professor muito conhecido da época, e até hoje ele tem as suas obras muito divulgadas no nosso meio presbiteriano, sobretudo no tocante ao batismo por aspersão, Charles Hodge, um grande teólogo daquela época, e foi exatamente nessa semana teológica dirigida pelo Dr. Charles Hodge, em que houve um grande apelo para despertamento de vidas
dos seminaristas para missões internacionais. E foi aí que Simonton se despertou para missões estrangeiras e já focado na vinda para o Brasil. Então, essa é uma referência muito interessante a se considerar na visão do presbiterianismo aqui em terras brasileiras. E é interessante nós também considerarmos que Simonton, 2 meses após a sua ordenação, ele termina embarcando para o Brasil. E por isso que nós comemoramos aqui no Brasil o Dia do Presbiterianismo, no dia 12 de agosto, porque foi em 12 de agosto de 1859 que Archibald Green Simonton ele desceu no Brasil, mais precisamente no Porto do Rio de Janeiro, lá na Praça Mauá. Hoje existe um monumento escultório muito bonito, presente lá na Praça Mauá, que é exatamente o lugar onde Simonton desceu no dia 12 de agosto de 1859. É interessante observar que o seu empenho em relação ao país era um negócio muito forte, né? E tão forte que ele, chegando aqui sem nada falar em português, ele logo se desdobrou aí no conhecimento da língua pátria, do português, e em 12 de janeiro de 1862, ele realizou o primeiro culto, e nesse primeiro culto ele já, então, termina recebendo membros para a pública profissão de fé. O primeiro culto que ele já fez em português foi no dia 22/4 de 1860. Observa, mais ou menos, que seria quase que 1 ano e pouco após a sua chegada ao Brasil. Então, em 22/4 de 1860, tem o primeiro culto, agora já em português, e em 12 de janeiro de 1860, que a igreja é a matriz, digamos assim, do presbiterianismo no Brasil, localizado lá na Praça Tiradentes. Ele veio solteiro, isso é importante destacar também para o Brasil, e numa ida para passar férias nos Estados Unidos e tentar visitar a sua mãe, embora quando chegou lá ela já havia falecido, Simonton terminou voltando dos Estados Unidos casado com a dona Ellen Murdoch. Dona Ellen Murdoch, eles terminaram tendo um filho, uma filha, melhor dizendo, e esta filha teve o mesmo nome da mãe. É importante destacar que Simonton faleceu em 1867, com apenas 34 anos, e quando ele faleceu, ele já estava viúvo há 3 anos. A esposa, Ellen Murdoch, ela teve uma complicação no parto, e 9 dias após o nascimento da filha, ela veio a falecer já no Rio de Janeiro. Uma consideração importante que eu gosto sempre de destacar é que podemos considerar algumas referências de grande natureza valorativa para a pessoa de Simonton. Primeiramente, a visão de um estadista, porque imaginemos nós, em pleno período do Império, em plenas resistências estabelecidas ao meio evangélico, e desconhecendo o idioma pátrio, esse homem desce no Brasil e tem diante de si uma missão, que é plantar a igreja presbiteriana. Além de um grande estadista, eu o considero também um diplomata, pela sua forma com que trabalhou, com que atuou através da sociedade brasileira, né? Tanto é que, se nós observarmos aí os registros
sobretudo no Rio de Janeiro, envolvendo a sua pessoa, vamos encontrar registros bem significativos. E, mais do que isso, um grande visionário. Eu entendo que a visão dele em relação ao Brasil foi uma visão que estava à frente da sua época. Ele não viu o Brasil apenas no ensejo do que vivia o Brasil em 1859, mas ele vislumbrou o Brasil no seu potencial e na sua potencialidade para gerações futuras. Um historiador da nossa igreja, reverendo Júlio Andrade Ferreira, hoje já falecido, ele fez um registro muito interessante sobre Simonton em uma parte da história que esteve sob a sua responsabilidade. E ele, no registro que faz sobre Simonton, ele diz: homem de Deus e pioneiro da fé. Ou seja, dois segmentos considerados de extrema importância para quem está vislumbrando esta ideia, esse posicionamento, esse desejo, digamos assim, em se ver devidamente identificado com o pioneirismo do trabalho presbiteriano. Se nós criarmos aí, e esse fato, ele fica exatamente sobre esse lapso temporal de 1859 até 1867, que foi o tempo em que Simonton esteve no Brasil, ou até o seu falecimento. Nós vamos observar que alguns desafios são muito significativos para a sua vida, começando exatamente com a aprendizagem do vernáculo usado no Brasil, o português. Então, ele aprendeu a falar e a escrever em português num período assim muito rápido. Tal era exatamente a sua linha de determinação para o que ele pretendia desenvolver no seu ministério aqui no Brasil. Ele deixou nos registros da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que foi a igreja que ele fundou e a igreja que ele pastoreou no Brasil, ele recebeu em torno de 80 pessoas por pública profissão de fé e batismo durante o período em que ele esteve na condução da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui, mais precisamente, no Rio de Janeiro. Ele organizou a Igreja do Rio, que é a primeira igreja existente no Brasil. Ela foi organizada no dia 12 de janeiro de 1862, né? Por isso é a primeira igreja aqui no Brasil, e organizou a primeira escola confessional. Essa senhora que aparece no slide é a dona Elizabeth, irmã de Simonton. Ela depois casou-se com o reverendo Blackford, que foi o companheiro que Simonton recebeu dos Estados Unidos para o trabalho presbiteriano no Brasil. A diferença é que Simonton ficou no Rio e Blackford terminou indo para São Paulo para a expansão do trabalho em São Paulo. Essa fotografia do Simonton com a filha é uma das poucas fotos que nós temos aí no nosso repertório fotográfico, deixada por ambos. Imaginem, ele teve que, nos primeiros dias de vida dessa menina, de ser, ao mesmo tempo, pai e mãe, porque, com o falecimento da mãe, ela terminou ficando aos cuidados dele. E aí foi quando ele terminou entregando a sua irmã, dona Elizabeth Blackford, para que ela cuidasse da criação desta filha. É importante também destacar que, diante desse período de vida, Simonton fundou o primeiro jornal no Brasil,
que recebeu o nome de Imprensa Evangélica. Ele também organizou o primeiro presbitério no Brasil, que foi no dia 16 de dezembro de 1865. Fundou o primeiro seminário teológico no Brasil, que funcionou durante um período lá em Nova Friburgo, depois veio para o Rio de Janeiro e depois terminou sendo transferido para Campinas, e escreveu vários sermões, artigos, folhetos, e deixou parte do comentário do Evangelho de Mateus. Essa trajetória de Simonton, ela termina tendo aí uma continuidade muito interessante com a conversão de um padre que era José Manuel da Conceição. E a conversão de José Manuel da Conceição terminou, então, criando uma referência expansionista para o trabalho presbiteriano no Brasil. E José Manuel da Conceição, um ex-sacerdote, ele, então, tornou-se o primeiro ministro do Evangelho ordenado. Nós comemoramos o Dia do Pastor, no mês de dezembro, em 17 de dezembro, exatamente como sendo a data em homenagem à ordenação do primeiro pastor brasileiro, que foi exatamente José Manuel da Conceição. Na sequência do Rio de Janeiro, as igrejas que foram organizadas foram a Igreja de São Paulo e a Igreja de Brotas. Essas duas igrejas foram organizadas no ano de 1865, sendo a de São Paulo, ela não é mais hoje pertencente à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque com a cisão que nós tivemos em 1903, ela terminou ficando com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas é uma igreja já também sesquicentenária, tal como a Igreja de Brotas. E eu fico assim pensando se Brotas, no interior de São Paulo, que é uma cidade pequena, hoje nós conhecemos, talvez, porque um desses cantores aí do meio sertanejo é filho de lá. Mas imagine, se hoje já é uma cidade pequena, imagine essa cidade à época, em 1865. E depois de São Paulo e Brotas, a expansão alcançou Rio Claro, Lorena, Borda da Mata, nessa região sul do estado de Minas Gerais, e a região de Sorocaba. Agora, é interessante observar que esse ato de natureza expansionista, talvez até motivado pelo ardor missionário de José Manuel da Conceição, terminou, então, se expandindo também para o interior do estado de São Paulo, para o Vale do Paraíba, para Minas, e daí, consequentemente, alcançando outras regiões brasileiras. Por isso, então, a gente deve e precisa considerar que toda e qualquer expectativa de sedimentação do trabalho presbiteriano teve o seu pontapé inicial, se essa expressão não for uma expressão tão rude, com a disposição de vinda para o Brasil de Archibald Green Simon. E, a partir daí, nós, então, terminamos alcançando os outros segmentos ou as outras regiões brasileiras. Eu queria apenas pontuar alguns colaboradores que devem ser sempre destacados nessa expansão do presbiterianismo no Brasil. O primeiro, depois de Simon, logicamente, porque ele era colaborador de Simon, foi Alexander Blackford. Como eu disse, Alexander Blackford, ele foi cunhado de Simonton, foi casado com Dona Elizabeth, irmã de Simon. Também o outro foi Francis Schneider, que ele trabalhou entre os imigrantes alemães, sobretudo naquela região ali de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. O reverendo George Chamberlain, que foi o fundador do Mackenzie, em São Paulo,
ele já ficou sedimentado em São Paulo com uma natureza expansionista para o meio, digamos assim, da educação, para o meio de formação cultural, e, consequentemente, os alunos do seminário primitivo. Nós temos aí o Antônio Bandeira Trajano, o Miguel Gonçalves Torres, o Modesto Perestelo Barros de Carvalhosa e Antônio Pedro de Cerqueira Leite. São famílias tradicionais que nós ainda temos, digamos assim, presença dos seus sucessores dentro da Igreja Presbiteriana no Brasil. Um dia desse mesmo, alguém me fez uma pergunta sobre Modesto Carvalhosa, exatamente porque é o grande jurista que nós temos, foi professor da USP, na Faculdade de Direito em São Paulo, e é um evangélico. Ele estaria exatamente na terceira geração do reverendo Modesto Perestelo Barros de Carvalhosa. Muito bem, toda esta referência inicial é para dizer que, para chegar em Brasília, e aí chegarmos na Igreja Presbiteriana Nacional, nós tivemos toda esta passagem, toda esta pavimentação, digamos assim, na vida nacional, para até chegarmos a Brasília. Eu queria apenas puxar pela memória um fato muito interessante. Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou em 1959, 100 anos, Brasília ainda não existia. Brasília estava em construção. E na noite do dia 12 de agosto de 1959, quando era comemorado o centenário do presbiterianismo, lá na Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, no púlpito estava o presidente da República da época, o doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira. E, ao lado dele, estava o presidente do Supremo Concílio daquela época, o reverendo doutor José Borges dos Santos Júnior, já falecido. Ambos, né? E o reverendo Borges, como todos nós o aprendemos assim chamar, ele fez ele fez um pronunciamento, e nesse pronunciamento ele terminou dizendo: daqui a um ano, no dia 12 de agosto de 1960, nós estaremos em Brasília para organizar a Igreja Presbiteriana Nacional, para que ela seja a referência do presbiterianismo na capital da República. Vejam que foi exatamente um brado profético muito forte que nos traz uma responsabilidade extrema diante daquilo que, com os olhos da fé, eles estavam vendo lá no dia em que a igreja comemorava 100 anos. E foi exatamente assim que nasceu a Igreja Presbiteriana Nacional. Ela nunca foi congregação de nenhuma igreja, ela já nasceu igreja. E já tendo nascido igreja, ela terminou ao longo desse período da sua existência, agora já caminhando aí para 61 anos, ela caminha exatamente dentro desse sentido, de cumprir uma grande missão diante da qual Deus tem nos confiado. Por isso mesmo, a proposta desta aula de hoje é levar a todos para uma boa identidade com a missão da Igreja Presbiteriana Nacional. Porque essa missão não se reflete apenas na pessoa dos pastores, ou na pessoa dos presbíteros, ou na pessoa dos diáconos, ou talvez dos líderes que talvez estejam até dirigindo a igreja, mas se reflete na vida
de todos quantos estão envolvidos com a Igreja Presbiteriana Nacional. Eu tomei a liberdade de tirar uma foto e colocar essa foto exatamente para poder destacar um dos grandes segmentos da vida de nossa igreja, que é exatamente a questão musical, a vocação musical da Igreja Presbiteriana Nacional. E ontem, acho que todos nós ficamos assim, surpresos, não porque eles cantaram, mas surpresos da surpresa que eles nos trouxeram, quando os 9 pastores, 6 da sede e os 3 das nossas congregações, eles se uniram para terminar o musical apresentando uma mensagem cantada à igreja. Então, eu costumo dizer que na nossa igreja só não canta aqueles que encantam, mas mesmo os que encantam terminam cantando. E isso significa dizer que a natureza ministerial da igreja, ela não se faz tão somente pela parte do louvor, não se faz somente pela parte da adoração, que já seria exatamente o primordial se nós tomarmos as referências através das Sagradas Escrituras, mas diante de diferentes segmentos diante dos quais a igreja se coloca. Nós temos aí o organograma ministerial da Igreja Presbiteriana Nacional. E é interessante nós observarmos, a igreja hoje passa de 1.500 membros, é importante considerar que tem lugar para todo mundo nesse organograma. Eu creio que muitas vezes nós, até por uma questão de necessidade, às vezes terminamos ficando com 2 cargos, 3 cargos, enquanto, na verdade, nós poderíamos ter um grupo ainda maior de pessoas envolvidas dentro desta linha de boa compreensão. Esse organograma ele está no hall inferior da igreja, naquela região ali próxima das placas, e ali é um convite sempre permanente para todos os membros para tentar um lugar de identificação para o segmento que pretendem atuar na Igreja Presbiteriana Nacional. Eu vou fazer aqui alguns comentários e depois Troncoso e os demais que estão conosco poderão também nos acompanhar diante do que esse organograma nos traz. A preocupação do Conselho, quando aprovou esse organograma, foi dar exatamente uma ideia à igreja da sua natureza operacional, o seu funcionamento, como que a igreja funciona. Então, nós vamos observar que lá no topo nós temos a Assembleia. Toda e qualquer igreja, esta é uma referência trazida pela nossa Constituição, toda igreja presbiteriana, ela se constitui em pessoa jurídica. Ela não é um ente despersonalizado ou despersonificado. Ela tem personalidade jurídica. E com a Igreja Presbiteriana Nacional também não é diferente. Buscando exatamente as atualizações trazidas pela Constituição de 1988 e, mais recentemente, pelo Código Civil de 2002, nós vamos encontrar no Código Civil de 2002, no artigo 44, nós vamos encontrar o inciso 4º, que fala sobre organizações religiosas. É importante considerar que a nossa estrutura, nela se faz presente a condição de organização religiosa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Presbiteriana Nacional, ela tem os seus estatutos. Nós terminamos aí aproximadamente há 3 anos atrás, fazendo uma atualização dos estatutos da igreja. Então, ela tem os seus estatutos, e lá nos estatutos nós temos a Assembleia.
E esta assembleia, dela fazem parte os membros chamados membros comungantes. E estas duas assembleias, que podem ter natureza de assembleia ordinária ou assembleia extraordinária, elas trazem exatamente a linha considerada fundamental para o funcionamento da igreja. Dentro do contexto sequencial, esta assembleia nós temos o conselho da igreja. E o conselho da igreja, ele é formado pelos presbíteros docentes e pelos presbíteros regentes. Os presbíteros docentes são os pastores, e os presbíteros regentes são nós, leigos, que somos eleitos pelo voto da igreja. Apenas para que a gente possa ilustrar, os 3 sistemas clássicos existentes são o episcopal, o congregacional e o representativo. O episcopal é aquele sistema onde nós temos um dirigindo todos. É o sistema usado pela Igreja Metodista. Lá tem bispo. Então, o bispo, a palavra dele é a palavra final diante disso tudo. Nós temos o sistema congregacional, é onde todos deliberam por todos. São as chamadas sessões, as chamadas assembleias, onde os assuntos são tratados independentemente da natureza, no meio de todo mundo. E nós temos o sistema representativo, que é aquele onde nós temos alguns que dirigem os demais. É o sistema presbiteriano. No congregacional, nós temos o sistema batista, usado pela Igreja Batista. E no representativo, nós temos o sistema usado na Igreja Presbiteriana. Apenas por curiosidade, o sistema representativo é o único que, até o presente momento, não teve qualquer influência outra e ele permanece intacto. Porque hoje a gente não pode dizer mais que o sistema episcopal ele é original, porque já tem o sistema episcopal que adota a presença do concílio. Então, é episcopal, mas é conciliar. Como também nós temos o sistema congregacional, que já tem bispo. Olha aí a Assembleia de Deus. Então, já o sistema presbiteriano, com a graça de Deus, ainda é o sistema que está intacto. Nossa igreja hoje, apenas para aqueles que não conhecem ou não tenham essa informação, o conselho de nossa igreja, hoje ele tem 9 pastores, sendo 6 atuando aqui na sede e tem 3 atuando nas congregações que são mantidas pela Igreja Presbiteriana Nacional. E somos 15 presbíteros eleitos pelos votos dos irmãos. Então, isso daí é para a gente também corrigir um equívoco que, às vezes, nós cometemos dentro do plano doutrinário. A Bíblia só nos fala em 2 ofícios, diaconato e presbiterado. O pastor, ele é o presbítero docente no exercício da atividade pastoral da própria comunidade. Na sequência do conselho, nós temos, então, quase que numa mesma linha, a representação ao presbitério e a junta diaconal. Vamos falar primeiro da junta diaconal, porque nós temos aí os oficiais eleitos para o diaconato, que está dentro do ofício bíblico estabelecido, e temos aí responsabilidades inúmeras para os diáconos, porque eles cuidam do patrimônio, eles cuidam do segmento da misericórdia diante da qual a igreja se envolve, eles cuidam da ordem do culto e vamos por aí afora. Nossa igreja hoje trabalha com uma junta diaconal em torno de 30 diáconos, exatamente buscando considerar aí as necessidades para atendimento, digamos assim, da vida da própria igreja. E como a nossa igreja é uma igreja
que está debaixo do sistema federativo, nós não temos autonomia no seu sentido mais amplo de ser diante de todos os temas, porque nós nos submetemos à autoridade do presbitério. No nosso caso aqui, a nossa linha de subordinação se faz em relação ao presbitério de Brasília. E na relação de subordinação ao presbitério de Brasília, a nossa igreja, então, ela está devidamente harmonizada com a vida do próprio conselho. Eu creio que agora o ponto mais interessante é o que está para a gente poder compartilhar agora com vocês. Nosso pastor, reverendo Marco Antônio Bongrates, tem falado em muitas oportunidades de que nós buscamos dar o direcionamento para a vida de nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Nacional, diante de 5 pilares de sustentação. E quais são esses 5 pilares de sustentação? Eu creio que os irmãos já aprenderam esses pilares, sobre esses pilares de sustentação, em função do grande banner, ou dos banners que nós temos aí na lateral, que dá exatamente ali para o estacionamento da nossa igreja. Adoração, ensino, comunhão, serviço e evangelismo. Quando nós pensamos, então, nesses 5 pilares de sustentação, nós, então, vamos observar que, através desses pilares de sustentação, é que a funcionalidade da igreja se promove. E é aí que eu gostaria exatamente de chamar a atenção de todos, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa não apenas compartilhar, mas possa também se envolver. Eu tenho sempre uma referência que eu falo na sala de aula aos alunos, é o seguinte: na Nacional só fica sem atividade quem queira ficar sem atividade, porque nós temos atividades para todas as pessoas. Então, eu vou fazer um en passant, depois vou dar a oportunidade para que os irmãos possam trazer aqui alguma contribuição também, para depois nós fecharmos a nossa aula. Lá na adoração, se vocês observarem, no nosso organograma, nós temos lá 2 secretarias. Uma delas, ou a primeira, é a Secretaria de Oração. E é uma das coisas que sustenta a Igreja Presbiteriana Nacional, é exatamente a oração. Eu costumo dizer que, enquanto eu e você estamos envolvidos em outras atividades, alguém no anonimato está orando por nós. E nós estamos sendo abençoados. E isso nós observamos de forma continuada, é a vida da igreja. Nós temos a corrente de oração, nós temos a oração verde e amarela, nós temos a oração matinal, nós temos a intercessão pelos enfermos, nós temos os javalis orando. Então, vejam que, na verdade, eu digo que isso faz parte do nosso DNA, ou seja, de estarmos numa linha permanente de oração. Mas, além dessa Secretaria de Oração, nós temos a Secretaria de Música, e eu comecei dizendo que uma das grandes vocações da nossa igreja é a parte musical. E vejam, nós temos, com a graça de Deus, hoje, 5 equipes de louvor que se revezam ao longo dos meses para poder nos abençoar no louvor na nossa igreja. Nós temos os grupos musicais, como o Amor Maior, como Coro IPN, o Coro Masculino, Coro Novo Ser, o Cristo em Vós, o Mais Que Palavras, o Plenitude, e agora temos os pastores também. Então, observam que, quando nós pensamos nesse contexto da própria natureza do louvor, nós vemos que há uma sedimentação muito forte na nossa igreja. Então, meus irmãos, eu posso dizer que a nossa igreja é uma igreja de adoração. É uma igreja comprometida com a adoração, seja em função do ato intercessório por meio da oração, ou seja, por meio do próprio louvor no engrandecimento ao nosso Deus. Há uma referência muito forte na adoração.
Mas na segunda coluna nós já falamos sobre o ensino. E para que os irmãos, apenas aqueles que não saibam, mas os que sabem vão relembrar-se comigo, nós temos o chamado MIEDUC, que é um ministério que cuida exatamente desta parte da educação cristã. E nessa parte da educação cristã, nós temos um comitê que ele termina debruçando sobre essa temática, e eu posso até dizer que hoje nós estamos, com a graça de Deus, a despeito de não estarmos podendo ter esse encontro presencial, estamos tendo esse encontro virtual. Por quê? Porque esse comitê se esforçou, envidou esforços para que nós pudéssemos ser contemplados, mesmo que remotamente, com a escola dominical. E isso se faz pelo púlpito da nossa igreja, com as séries expositivas que os pastores têm nos abençoado e têm nos alimentado espiritualmente com a ação do Espírito Santo. O aconselhamento bíblico que temos buscado desprender com as crianças, com os adolescentes, com plano bem ordeiro e organizado, seja em relação às crianças, seja em relação aos jovens e adolescentes, seja em relação aos adultos, mas o intuito é exatamente esta referência, além de equipes de discipulado e do estudo bíblico através dos pequenos grupos que nós temos. Este segmento ligado ao ensino, ele existe para fortalecer a igreja, para dar fortalecimento, para dar alimento, para poder criar essa linha de compartilhar acerca das verdades eternas. No terceiro bloco, nós temos o grupo a considerar na referência da comunhão. E é interessante que eu costumo sempre dizer que quem vem na Nacional para visitar, fica, porque ele é recebido desde a chegada lá embaixo, na porta, e essa chegada de boa sendo atividade do saber quem é, de onde vem, se veio para Brasília, se não veio, se está de viagem, se está de passagem, se está de transferência. E isso leva-nos exatamente a dar subsídios para que a Secretaria de Membresia e para que a Comissão de Visitação possam bem desenvolver esse trabalho. Isto também se amplia a partir das sociedades internas. É importante considerar que nós não deixamos de valorizar a natureza, digamos assim, etária das diferentes faixas nas quais podemos estar envolvidos. E, mais do que isto, em relação às próprias sociedades internas da igreja. É o caso, hoje nós chamamos de frentes de integração. É o caso da União de Crianças Presbiterianas, União Presbiteriana de Juvenis, União Presbiteriana de Adolescentes, União de Mocidade Presbiteriana, o Mais Amigos, exatamente dentro das faixas intermediárias, os jovens casais, os casais masters, a SAF, os homens e a própria maturidade. Então, vejam de que o reino de Deus ele se faz para alcançar a todos indistintamente, dentro dessa disposição de bem servir e de ser contemplado na sustentação espiritual. A nossa quarta faixa do nosso organograma vai nos falar sobre o serviço. Então, nós temos de considerar que uma igreja como a Igreja Presbiteriana Nacional
com esta membresia e com toda essa desenvoltura na sua programação, ela precisa de ter uma estrutura de sustentação para que ela possa bem funcionar. Então, é onde nós chamamos a chamada Secretaria de Administração. E quando nós pensamos na Secretaria da Administração, nós vamos encontrar lá a Comissão de Administração, que cuida exatamente do dia a dia da vida da igreja, não apenas da questão, digamos assim, física, mas de todas as questões consideradas pertinentes ao dia a dia. Nós temos a Criativa, que é uma agência da igreja que trabalha exatamente com a produção de todo o material considerado para a divulgação, a parte artística, a parte de comunicação. Nós temos a parte de eventos e gastronomia, nós temos a Comissão de Exame de Contas da Tesouraria. Nossa igreja ela passa, no seu cotidiano, por um procedimento que nós chamaríamos de uma auditagem interna. E isso se faz por essa comissão. Nós temos a comissão do memorial, a comissão que está trabalhando a nossa história. A história não para, ela é cíclica, ela é evolutiva, ela se desenvolve. Nós temos a comissão de multimídia, temos a comissão de ornamentação, a comissão que cuida do Recanto Canaã, lá o nosso acampamento, a comissão que cuida da parte de logística na própria natureza da comunicação eletrônica em a nossa igreja, a comissão de segurança, a comissão que cuida exatamente dos festejos da igreja, pelo menos em cada 10 anos, dentro das datas mais fechadas, 50, 60, 70 anos, vamos por aí fora. A comissão que cuida da agenda da igreja, e sem contar o básico do funcionamento no cotidiano, que é a secretaria da própria igreja e a tesouraria da própria IPN. Então, vejam que essa secretaria de governança, ou essa secretaria voltada à visão administrativa, ela cuida exatamente de toda esta linha sequencial das atividades na qual nós estamos. Mas temos que considerar que a igreja não pode deixar também, e por isso nós estamos aqui exatamente pensando na visão do serviço. E aí vamos ver a Secretaria de Beneficência, é onde nós temos a APAS, que é a Associação Presbiteriana de Ação Social, nós temos o projeto PEP, que é desenvolvido lá no Itapuã, nós temos a CELS, que é uma associação voltada também para a natureza filantrópica, nós temos o projeto de costura, nós temos o projeto de esportes, o projeto de gestantes, o projeto da ponte social, que está exatamente no desenvolvimento das atividades da região sul, lá no Piauí. Nós temos a ação médica através do envolvimento daqueles que são da área de saúde da igreja. Nós temos os acadêmicos da área de medicina também envolvidos. Então, observem que esta é uma referência considerada primordial quando nós pensamos no olhar da misericórdia, no olhar da beneficência. Por último, meus amados, a nossa igreja também, por meio da última coluna, que é a coluna de evangelismo, ela talvez esteja cumprindo também aí uma das grandes responsabilidades deixadas pelo nosso Deus, através do seu Filho, e o texto que nós lemos hoje em Atos, no capítulo 1, sobretudo no verso 8, nos deixa isso de forma muito enfática. E a evangelização é uma das grandes preocupações diante das quais a Igreja Presbiteriana Nacional assim se coloca. Então, nós temos o chamado Comitê de Missões, que é o CEM, que tem exatamente esta responsabilidade de acompanhar a vida de missionários que estão no Brasil e no mundo,
hoje são mais de 80 missionários, que eles estão agindo em diferentes regiões do Brasil e do mundo, levando a grande comissão deixada pelo Senhor, que é exatamente a propagação do Evangelho. Nós temos no Comitê de Evangelismo Urbano, que atua, sobretudo, aqui na nossa localidade, nós temos o trabalho de capelania, que fazemos, com a graça de Deus, nos hospitais. Nós temos o trabalho Toque da Fé, que se estabelece, sobretudo, através do meio online, com as telechamadas, e vamos por aí afora. Nós temos o Grupo Atos, que atua através da atividade do teatro. Nós temos o projeto Amigos na Dor, que ultrapassa os limites do Toque da Fé e vai alcançar exatamente em 24 horas por dia as chamadas que são feitas. Nós temos o projeto Resgate, que atua nas ruas de nossa cidade, não apenas levando o alimento, mas também levando o alimento material, mas levando o alimento espiritual. E nós temos a Escola do Céu, que busca exatamente capacitar aqueles que estão envolvidos com a atividade missionária. Isso sem deixar de considerar que temos o Comitê dos Missionários Voluntários, que tem realizado ao longo dos anos um trabalho fantástico, não apenas na região aqui do Distrito Federal, mas em diferentes estados do Brasil e até mesmo no exterior. E mais agora, o Comitê de Plantação e Revitalização de Igrejas, desenvolvendo um trabalho em algumas localidades próximas a nós e outras mais distantes, como em Bom Jesus, no Piauí, em Brumadinho, em Minas Gerais, lá na Cidade Estrutural, aqui no Distrito Federal, em Formosa, aqui nas nossas redondezas, em Montes Claros, no estado de Goiás, em Pirinópolis, no estado de Goiás, em Aruanã, no estado de Goiás, em Santa Luz, no estado do Piauí, e mais recentemente, agora, em outras localidades, também no estado do Piauí e em outras localidades aqui no estado de Goiás. Então, quando nós compartilhamos com os irmãos deste organograma, o intuito não é apenas para criarmos uma referência contemplativa, mas para nós criarmos uma referência de identidade. Nós, quando pensamos na vida da Igreja Presbiteriana Nacional, quando nós pensamos na igreja que o Senhor tem nos abençoado e nos dado a oportunidade de sermos edificados no cotidiano, é necessário que nós também estejamos cientes e conscientes de que há um espaço reservado para mim e para você. Então, aquilo que eu comecei dizendo no início da nossa aula, de que só fica sem se envolver na nacional quem faz muita força, porque até querendo fazer força a gente consegue mobilizar para que pense diferentemente, só consegue ficar sem uma atividade aqueles que forem muito resistentes. Porque o que nós pretendemos e o que nós desejamos é que todos estejam envolvidos na vida da Igreja Presbiteriana Nacional nos seus mais diferentes segmentos de existência. Eu concluo aqui a minha palavra antes de abrir para que os irmãos possam falar. E me lembro e tenho na minha lembrança a figura de uma senhora. Hoje o seu neto está vindo para a nossa igreja agora, será recebido em breve como membro de nossa igreja com a família. Eu me lembro muito dessa senhora, nós a chamávamos carinhosamente de Dona Zeninha. Essa senhora foi a zeladora da primeira igreja que o meu pai pastoreou na vida.
Isso foi lá por volta de 1948. Era uma senhora de pouco conhecimento das letras, mas era uma senhora que tinha um grande conhecimento da missão que Deus tinha para ela. E essa senhora era a zeladora da igreja. E eu ainda gravo e tenho gravado na minha memória alguns registros das belas toalhas engomadas que a dona Zeninha preparava para o dia de Santa Ceia. Então, não importa qual é o trabalho que você pode ou não se apresentar na disposição para resolver ou para desenvolver. O importante é que você não fique de fora, que você não deixe de participar, que você não deixe de trazer a sua contribuição, porque a igreja é do Senhor. E se nós, como igreja do Senhor, estamos envolvidos a esse processo, é necessário que sejamos todos nós dispostos e disponíveis para exercermos o ministério que o Senhor tem para cada um de nós. Mas muito bem, falei até demais, e agora eu gostaria de franquear a palavra para que os irmãos possam trazer as contribuições para que assim nós possamos concluir a nossa aula, que versa exatamente sobre o desenvolvimento da vida ministerial da Igreja Presbiteriana Nacional. De forma assim bem democrática, vamos começar com o Troncoso. Eu só acrescentaria na sua completa exposição que, apesar de termos um organograma extenso e muito completo, nos últimos 2 anos já surgiram novas assessorias e novos comitês que ainda sequer foram contemplados nessa estrutura, para demonstrar que na nossa igreja o crescimento é dinâmico, é constante, ele é ininterrupto. E, com isso, a gente tem cada vez mais atividades dentro da nossa igreja. É isso, meu irmão. Beleza, Troncoso? Boa lembrança, até porque ao tempo que a gente imagina que está um pouco, digamos assim, afastado por força da pandemia, a igreja continua atuando, ela continua em pleno funcionamento. E graças a Deus, porque é assim. Porque a dinâmica do evangelho, ela existe para fazer diferença. E diferença não se faz através de uma apatia ou de um recrudescimento, mas através de um desenvolvimento contínuo. Nós temos ainda 8 participantes aqui no nosso grupo. Então, eu gostaria de franquear a palavra e dar oportunidade aos demais para que compartilhem conosco também, nesse momento, algo que possa nos enriquecer e nos abençoar também em relação à nossa aula dessa manhã. Bom, se ninguém for falar, eu dei uma levantadinha na mão aí, Vamos lá. na imagem. Uma pergunta, eu vi falando da capelania, que nós temos a capelania hospitalar. Sim. E também o irmão Troncoso mencionou há pouco que existem outras que ainda atividades dentro da igreja que não foram citadas ainda, né? Pela dinâmica até que elas vêm acontecendo, né? E não estariam no organograma. Aí eu pergunto, existe algum trabalho já sendo feito ou se pensa em fazer também um trabalho de capelania prisional? Sim. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela criou recentemente o chamado CPC, é o Conselho Presbiteriano de Capelania. E o Conselho Presbiteriano de Capelania, ele contempla, não é só a capelania hospitalar, não.
ele contempla outras capelanias possíveis. Uma delas, o irmão fez referência agora, a prisional. E é interessante nós observarmos que hoje nós temos no Presbitério de Brasília uma secretaria que ela cuida só disso. E nós queremos pensar um pouco nesse sentido, porque dentro do CPC, e até o primeiro presidente desse conselho foi o reverendo Walter, nosso pastor, essa capelania, ela estabelece, esse conselho, ela estabelece a capelania hospitalar, a capelania prisional, a capelania educacional, a capelania condominial, a capelania cemiterial, a capelania parlamentar, parece que são 8 capelanias. Então, eu vejo que nós temos aí, pegando essa linha da sua reflexão, nós temos aí um campo vasto para trilhar, que sequer nós já começamos, nós estamos ainda engatinhando. Mas creio que, com a graça de Deus, a gente vai ampliar e vai chegar a esse segmento, sim. Porque a igreja, ela tem que estar presente em todos os segmentos. É por isso que a palavra profética do reverendo Borges, lá no centenário da IPB, é uma palavra que ela me deixa arrepiado quando eu penso nela. A Igreja Presbiteriana Nacional, ela tem a responsabilidade de ser referência no presbiterianismo na capital do Brasil. Não é por uma mera questão de ser referência, é porque este é o legado deixado pelo Senhor Jesus para a vida de cada um de nós. Então, é por isso que nós trabalhamos muito com a graça de Deus, com a visão de que nós precisamos mais obreiros, maior número de pessoas envolvidas, para que a coisa possa fluir ainda mais. E creio que estamos caminhando e, num curto espaço de tempo, Deus vai nos dar uma grande oportunidade de ver algo simplesmente maravilhoso acontecendo em nosso meio. Amém, irmão Josimar. Me repete, por favor, o reverendo Walter é o responsável por essa área de capelania? Ele não é mais o presidente do CPC, porque o reverendo Walter ele foi capelão do Exército. Então, a experiência que ele tem, a expertise que ele tem em relação à capelania, foi primordial para esse processo. Hoje, no nosso presbitério, quem está na responsabilidade da Secretaria de Capelania é o reverendo Augusto José Honório de Almeida. Eu não sei se o irmão conhece, não. Ele é um almirante, hoje aposentado, e é pastor auxiliar na igreja do Vinho Novo, Igreja Presbiteriana do Vinho Novo. E creio que ele possa, de repente, aí, numa possibilidade de algum contato com o irmão, lhe trazer algumas contribuições e alguma orientação até mais aprofundada. Augusto Honório? Augusto José Honório de Almeida. Irmão, mas ele faz parte da membresia da IPN? Ele é pastor, hoje ele era membro da nossa igreja. Aquele chamado que Deus faz de forma assim irreversível na vida das pessoas, ele sentiu chamado ao ministério, fez seminário, foi ordenado e hoje é pastor na Igreja Presbiteriana do Encontro Vinho Novo. E fica onde? Desculpa a pergunta, já abusando aí. Ela fica naquela região atrás do Park Shop, do Casa Parque. Casa Parque. Bom, pela internet eu localizo, irmão, não vou incomodar. Localiza. Igreja Presbiteriana do Encontro Vinho Novo. Faz o seguinte, depois manda para o meu e-mail, manda um zap para mim, que eu te passo o contato dele. Certo. O senhor vai deixar depois o seu zap aí para nós? No final aí tem um e-mail, ó. Está na tela esse e-mail. Okay? Josimar Sinodo. Isso.
josimar.sinodo@terra.com.br. Manda uma mensagem para mim por ele que eu te passo o contato dele. Tá joia, irmão. Tá bom? Mais alguma contribuição, meus irmãos? Muito bem. Eu quero agradecer a todos aí por esta disposição de compartilhar um tema tão significativo para a vida da nossa igreja. E eu gostaria de terminar com esta expressão muito fluente, que era uma expressão usada por Simon, e foi uma das últimas palavras ditas por ele antes da febre amarela o consumir e o levar de uma vez por todas para a presença de Deus. E ele dizia: quem me dera um coração totalmente de Cristo. Eu creio que quando nós vislumbramos o que Deus está fazendo na vida da Igreja Presbiteriana Nacional, isso nos dá a oportunidade de pensar de que muito mais ainda poderá ser feito se eu e você estivermos ainda mais comprometidos com a obra do Senhor. Uma coisa eu e você precisamos ter consciência. O Senhor tem um plano maravilhoso dentro disso tudo, mas é necessário que, como povo dele, nós estejamos bem envolvidos cada vez mais na realização da sua obra. Eu quero orar nesse momento e, ao tempo que estiver orando, quero também agradecer a Deus pela vida dos irmãos e também estar intercedendo para que Deus use a cada um de nós dentro daquilo que é a nossa capacidade, a nossa referência para a sua obra. Vamos orar. Pai bendito, graças te damos, Senhor, por esse encontro nesta manhã. Queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua igreja, ela tem vencido, ó Pai, barreiras, dificuldades, mas tem vencido, ó Pai, porque ela é tua, porque tu a instituíste. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo grande legado que tu mesmo, ó Pai, colocasse no brado profético do reverendo José Borges dos Santos Júnior para a vida da Igreja Presbiteriana Nacional. Que nós, como sendo aqueles que estão nos dias atuais, atuantes da vida da Igreja, não nos esqueçamos jamais desse compromisso para com o teu reino na instrumentalidade da tua igreja. Que nós estejamos sendo sustentados, ó Pai, com o teu santo poder e com a tua grande autoridade, para podermos cumprir a missão que tu tens direcionado à tua igreja. Que esse dia, Senhor, seja um dia significativo na nossa vida, sobretudo quando comemoramos a tua ressurreição, na certeza de que vivo estás, Senhor, e que sejamos como igreja tua, nos preparando para o encontro em definitivo em um dia contigo. Usa-nos para a tua glória. A oração que te faço em nome e pelo amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Obrigado a todos, um bom almoço a todos e um abençoado domingo. E que, na graça do Senhor, estejamos caminhando dentro dos seus mais elevados propósitos. Um abraço a todos. Vai ter a avaliação da aula, não? Que todo domingo tem? Tem. Ai. Eu dou um jeito depois de mandar para vocês. Fica tranquilo aí. Eu vou colocar o QR Code. Eu vou colocar o QR Code aqui agora. Pronto, tá aí, tá resolvido. Se puder botar o link também no chat, é bom, tá, irmão? Eu vou colocar o QR Code, é só escanear, aí já tem um link lá. Só para de projetar aí, presbítero, que eu coloco. Tirar a projeção, né?
Conseguem ver? Sim. Sim, e já pegamos, pelo menos já peguei o code, já. Já estou fazendo a avaliação. É muito importante todo mundo avaliar a aula para poder a gente conseguir propor até melhorias e ajustes. Todo mundo conseguiu? Aqui tudo ok. Tá. Irmão, aproveitando, que hora é o culto hoje à noite? Porque eu comi bola e esqueci que era 7 horas da manhã o culto hoje, né? Pulei. Que hora vai ser à noite? Eu vou confirmar aqui o horário Por certinho. favor. Na verdade, não é que eu me equivoquei, não. Eu nem sabia que era. Acordei para abrir para fazer o culto, quando vi era EBD.